E aí galera, bem-vindos a mais um Zona da Comics, o melhor programa de quadrinhos da internet. E hoje a gente vai falar de selos adultos. Em especial hoje é Vértigo. Hoje a gente vai falar de Scalpo, Leões de Bagdá e Joey o Bárbaro. 3 obras incríveis, gente. E vamos começar falando de Scalpo. Eu não gosto de Scalpo mesmo, então. Do Jason Aaron. Scalpo é uma obra super violenta, super atual, que trata principalmente da questão indígena lá nos Estados Unidos. O protagonista é o Dash, Cavalo Ruim. Cavalo Ruim. Que ele era um criminoso, ele acabou virando um agente do FBI. O FBI manda ele infiltrado para a reserva indígena antiga dele, para ele desmantelar o crime organizado lá. E lá ele encontra o chefão do crime, que é o Lincoln, o Corvo Vermelho, que é um dos melhores vilões, melhores personagens que tem aqui. Essa HQ é muito foda, gente, mas é barra pesada ver o que aconteceu com os indígenas lá nos Estados Unidos. O que a cultura indígena virou. Essa HQ mostra muito isso. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E é bem mais forte, não é? É muito, muito violenta mesmo. Nossa, violentaça. Pesado. É num nível de Preacher, assim, Aham. bem violento. Foi a última grande coisa que a Vertigo lançou em muito tempo, assim. Que braço. Faz bastante tempo Tá que ela não salvado. lança uma série grande que seja tão boa. Eu acho que Scalpo, na minha opinião, Scalpo foi a última. Grande série deles. Tipo, minissérie, eles lançaram outras muito boas depois. É real, mano. Mas- Foi a última grande série mesmo. Olha, Depois de eu não- Fábula. Eu não gosto muito do Scalpo, Por que você não gosta, Bu? Eu não sei, eu tenho esse negócio que mostra muito o negócio da cultura indígena, né? Que os caras tratam como, sei lá, acho que talvez é alguma coisa de militância, alguma coisa assim, como eles trataram os indígenas, né? E mostra muito isso no Scalpo, por isso que eu não curto, assim, é uma coisa que não curte ver como aquele preconceito com o indígena americano. Por isso eu não gosto, entendeu? Tem esse negócio. É legal que mostra bem esse negócio, ele trabalha bem, tudo li, tudo, mas, mano, não gosto. Eu pessoalmente gosto de uma personagem que é o Apanhador. Que ele é uma personagem meio mística, assim, ele consegue ver o totem animal das pessoas. E ele, apesar dele ser uma personagem secundária, ele vira depois meio primária, assim. Vira. Mas ele tá por trás de tudo, ele é um cara muito misterioso, principalmente nesse começo. Você não sabe direito quem é ele, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ele parece ser uma pessoa que não tem medo de nada, assim. Olha, Assim, eu de tenho que história. ressalvar. É uma história foda demais, mas a Panini Polêmica! cagou no preço, gente. Eu não tenho que ficar elogiando Panini, não. A Panini fez uma coisa muito errada e o preço disso aqui não tá certo, gente. Cobrar mais de R$100 em cada encadernado desse, que não é encadernado grande, Serão 5, né? isso é falta de vergonha na cara. Esses encadernados são todos atuais. Todos eles têm preços acessíveis, menos o Scalpo. Crítica social. Estamos de olho em você, Panini. Tá ok? Ok? Então, Agora vamos para uma das obras mais tristes da Vertigo, Leões de Bagdá. Que coisa linda, gente. Isso aqui é baseado numa história real. Que no ataque americano lá em Bagdá, eles acabaram bombardeando o zoológico. Ah não, deixa isso pro final. O legal é tipo você sofrer e aí quando você pensa, nossa, pelo menos é Obrigado. fictício. Aí você lê e você pensa, não, leões. Eu não vou contar o final, mas a ideia é que bombardearam o zoológico de Bagdá e alguns animais escaparam, entre eles 4 leões, tentando sobreviver nessa Bagdá, uma zona de guerra. E aqui o Brian K. Vaughan, ele toma uma liberdade artística de contar a história pessoal desses leões, vagando por Bagdá, descobrindo um pouco da liberdade, descobrindo um pouco do terror da guerra. liberdade, né? Grande E liberdade. vale ressaltar que no começo eles pensam que é uma liberdade, você vai ver É. no desenvolvimento que eles veem sim. que eles eram felizes no zoológico e não sabiam. Nossa, gente, é uma... Isso é muito. É um puta HQ. Ele saindo Só do que- zoológico de Bagdá, encontrando as 2 espadas cruzadas. É Então. lindo isso aqui, gente. É um HQ meio triste, se você tá em bad, não veja esse HQ. É. Não leia. Porque ele é um tratado. O K. Vaughan teve um feeling muito legal de tratar como fossem os leões. Mas assim, é como se você visse 4 crianças andando sem os pais na rua. E Bagdá. E a guerra correndo, eles andando pra lá e pra cá. E lembre-se, não são só eles que estão
outros saíram do zoológico, os outros bichos também. Tem outros encontros, isso eu acho muito legal. E o final, cara, não vou deixar pra Nath. É porque tem a questão da própria banalização da maldade. Quando nós vemos um evento trágico de longe, sem personagens, a gente pensa, nossa, que pena, mas a gente não realmente se envolve naquilo. Colocando os leões como os primeiros protagonistas, a gente tem uma perspectiva real do sofrimento alheio. Pois dessa até fiquei com vergonha de falar. Eu acho que eu Fala da arte, Lucas. É por isso que precisou de uma mulher no programa, gente, que é a única inteligente aqui. A arte do negócio é bonita, ela é perfeita porque tá... Não, a arte é linda demais. E é uma HQ de guerra e de horror da guerra. Por mais que tenha animais no meio, a temática é sobre o horror da guerra. Mas eu acho que isso é uma tática do Brian, que eu acho que é muito boa, que tipo assim, você vê as pessoas se emocionando mais no Marley e eu do que no filme de guerra. Não, é real. Então assim, mesmo. se for um leãozinho que fala humanizado, que sofre tudo que sofrem, o que sofreram famílias na época que aconteceu isso, tipo... Você acha que ele falou do Marley, eu sou apaixonado por Marley. Enfim... Tipo, não é à toa que ele escolhe a perspectiva de um animal inocente. É a projeção da inocência, né? A gente vê, tipo, o ser humano é uma merda e acontece merda porque somos seres humanos. Exatamente. Nossa, merda. Mas quando é um animal, tipo, nossa, ele não merece. Então, merece, o que ele fez pra merecer isso? Acabou o Leão de Bagdá, tá? Vamos contar uma história agridoce. Vamos falar de Joey o Bárbaro, do mestre dos quadrinhos, Grant Morrison. Fanboy. E um excelente desenhista. Um dos melhores desenhistas também, Sean Murphy. Equipe maravilhosa. Equipe dos sonhos. Aqui, Joey o Bárbaro é uma história sobre infância e talvez a superação da infância, né? Porque esse menino, o Joey, ele é um nerd sem amigos, com vários traumas na vida. E em meio a alucinações, literalmente alucinações, ele começa a viajar entre dois mundos. O mundo da realidade dele que está se desfazendo e o mundo de fantasia dele que também está se desfazendo. Os bonecos, os desenhos dele, eles tomam vida e o Joey entra nesse mundo. Só que ele viaja nesses dois mundos ao mesmo tempo. Então ele tem que encontrar uma resposta. Uma resposta que solucione e ajude ele a enfrentar essa mudança que está acontecendo. O que eu sinto muito nessa HQ, o Joey é um menino com uma imaginação muito, muito fértil. E ele tá saindo dessa infância, ele tá começando a virar um adulto, começando a encarar questões muito mais complicadas. E o Morrison ele faz um paralelo aqui que é muito lindo. A jornada dele aqui tem muita metalinguagem sobre o amadurecimento mesmo, sobre a fantasia de um menino. E essa HQ é lindíssima, gente. Eu perco o fôlego lendo isso, porque é muito bonito. Eu acho, ela lembra muito um filme antigo dos anos 80, História Sem Fim. Lembra? Ela lembra muito, né? Principalmente a parte do rato, que o rato é o dragão, e o Joe é muito garoto, que eu não me lembro o nome do personagem de História Sem Fim. Mas ela lembra muito isso, ela mostra a inocência do garoto no mundo. Ele é um garoto que, como Bagdá, essa HQ também trata do que acontece após guerra. E o que eu acho mais pesado é que é um garoto que tá lidando com a morte do pai, que dá a entender que o pai era um soldado e não voltou pra casa. E ele é hipoglicêmico, né? Ele é hipoglicêmico e não come o chocolate dele. Ele começa a alucinar e ele sem querer salva, ele passa por toda uma jornada de amadurecimento e toda uma questão que ele e a mãe estão passando para cuidar da casa, que agora a mãe não tá conseguindo mais bancar a casa. Aí no final tem toda uma surpresinha super bonita. Essa história em quadrinho eu acho que foi o que me fez olhar pro Morrison bem, assim. Antes eu gostava, mas não achava ele tudo isso. Essa história... Então já viu, você quer amadurecer, não coma chocolate. Na verdade ele fala, a ilusão é uma metáfora para o próprio uso da imaginação como uma forma de superar a angústia, né? Então crianças, elas usam a imaginação para lidar com a realidade. Então a metáfora, todas as coisas que ele usa como forma de defesa, muitos personagens, muitas referências que aparecem ao longo da história, né, que são coisas da vivência dele, que ele usa como elementos de defesa. Essa cena é linda, que os bonecos dele, os soldados, os bonecos de super-herói, eles se juntam à batalha
pra ajudar ele a enfrentar as forças das trevas. Tem um Lobo, Batman, Superman, Optimus Prime. Optimus Prime. E o herói principal. É genial, gente. E o herói principal que acompanha ele é o ratinho dele. O próprio rato tem as angústias dele, né? Coragem, vergonha. Ele projeta isso muito forte no rato. Se vocês pegarem isso aqui pra ler, façam o favor de prestar atenção quando o Joey entra em casa. Toda a sequência depois que ele entra em casa, depois você vê a aventura dele, você vai entender isso. Sim, porque a casa dele é o cenário da jornada. E depois você lê nos créditos nos pós-créditos do quadrinho, o Sean Murphy explica como que ele construiu em cima do roteiro do Morrison. É excelente, assim. Não, uma HQ com um roteiro incrível, com um desenho arrebatador. HQ de guerra. HQ de guerra. E queria falar com muito orgulho que perdeu o prêmio Eisner no ano que concorreu pro Day Tripper brasileiro. É isso. Day Tripper Orgulho mereceu, Brasil, caralho. Isso é bom, mas Day Tripper Day Tripper do caralho. Falaremos um dia, mas orgulho do Brasil porque a gente ganhou em cima dessa obra fantástica. É isso aí, galera. Esse foi mais um Zona da Comics. Incrível, né? Puta, uma HQ melhor que a outra. E se vocês quiserem ganhar 20% nessa próxima semana, até nosso próximo vídeo, é só vir aqui na loja e falar qual seria o seu nome de índio pro vendedor. Aqui a gente tem uns exemplos, tem um 10 de cavalo ruim, tem um Lincoln com vermelho. Chega aqui e fala qual seria seu nome de índio. Aí você vai ganhar 20% em qualquer uma dessas obras maravilhosas, gente. Vale a pena demais. E é isso aí, valeu, até semana que vem.